Esse é o 19º tema, extinção, métricas cosmológicas. Está nesse livro aqui, ó, que eu já mostrei, Breve História de Quase Tudo, de Bill Bryson, no estrangeiro. 2003, em São Paulo, Companhia da Vida, 2005. As pessoas perdem muito tempo, podiam estar lendo livros maravilhosos. Às vezes você não vai fazer nada com informação, mas não é para ficar mais esperto, é para ver como as pessoas pesquisaram, estabeleceram coisas de forma muito tortuosas e demoradas, uma busca intensa que resultou naquele conhecimento fidedigno. Não tem intenção de sobrepujar ninguém, de ultrapassamento. É a felicidade de poder conhecer aquela coisa, saber aquele algo lá. Está nesse livro e nas páginas 350, 351, 352. E eu vou citar para você, porque é muito interessante. Então diz assim, é relativamente longo, tenha paciência. A Terra assistiu a 5 episódios de extinção em grande escala durante sua existência, no Ordoviciano, no Devoniano, no Permiano, no Triássico e no Cretáceo, nessa ordem, e há muitos menores. As extinções do Ordoviciano, 440 milhões de anos atrás, e do Devoniano, 365 milhões, exterminaram cada uma 80 a 85% das espécies. As extinções do Triássico, 210 milhões de anos atrás, e do Cretáceo, 65 milhões, exterminaram cada um 70 a 75% delas. Mas a maior de todas foi a do Permiano, 245 milhões de anos, aproximadamente, que pôs fim ao longo reinado dos dinossauros. No Permiano, pelo menos 95% dos animais conhecidos, através de registros fósseis, saem de cena para nunca mais voltar. Até mesmo cerca de 1/3 das espécies de insetos desapareceu. A única ocasião em que os insetos pereceram em massa. Nunca estivemos tão perto da extinção total. E depois, na página 351, diz assim, várias passagens. Ocorreram também muitos episódios menos conhecidos, cerca de 5 milhões de anos atrás. Ignoramos quase totalmente sua causa, das grandes extinções, né? Impactos de meteoros e cometas. E na página 352, o resfriamento parece estar associado a pelo menos 3 dos grandes eventos de extinção. Numa época em que os níveis de oxigênio eram 10% superiores aos atuais. Abaixo, aerossóis de ácido sulfúrico durante meses subsequentes, até esteve sujeito a chuvas ácidas o suficiente para queimar a pele. O mecanismo que eu referi na física das flechas leva em conta um dispositivo que descobriram de que 26 em 26 milhões de anos parece que é uma queda, um relógio de 26 milhões de anos. Então eu supus que fosse um mecanismo em que aqui está representada a Via Láctea, digamos, e o Sol circunda a Via Láctea, eles dizem, em torno de 200 milhões de anos, disseram eles. Mas se você fizer a conta e ver como um relógio de 8 horas, a 26 milhões de anos, dá 208 milhões de anos, muito pertinho, que pode derivar da imprecisão de medida. A diferença de 8 em 200 dá 200 dividido por 8, dá 1,25. 4% de erro, está dentro da margem estatística.
Poderia se tratar desse mecanismo. Aí como que aconteceria? Se o Sol, percorrendo a Via Láctea, sofresse esses desvios gravitacionais que projetam os objetos na Terra, ele estaria, se ele estivesse numa linha contínua, os objetos estivessem numa linha contínua, ele removeria na primeira passagem já. E na segunda passagem já não haveria nada, haveria um bombardeio intenso na primeira, e na segunda o caminho do Sol estaria livre. Ele ficaria rodeando a galáxia e jamais teria esses mecanismos. E a menos que fosse uma coisa em que ele descesse no plano da Via Láctea, subisse e descesse 13 milhões de anos para cima e 13 milhões de anos para baixo. Então, subiu 13 milhões de anos, na hora que ele passa aqui, 26 milhões de anos, né? Na hora que ele passa aqui, bombardeia. Na hora que ele passa, ele está embaixo aqui, não. Quando ele sobe novamente, bombardeia. Isso faria mais sentido, mas eu não sei se o mecanismo é válido, porque não consegui ajuda. Então, a cada 26 milhões de anos, teria um bombardeio. Bom, quando você faz as contas de 65, nós temos lá o nome é difícil de pronunciar porque é asteca, né? Cratera, lá no Yucatán, Chicxulub, cratera de Chicxulub, é bem visível na península de Yucatán, lá na América Central. Foi identificado pelos Álvares há 65 milhões de anos, que teria extinto os dinossauros. É uma dessas que estão ditas aqui. Bom, se você recuar 208 milhões de anos, a próxima seria em 273 milhões de anos. Eu estimei que essas fossem as grandes, eu não tinha esses dados aqui até ler. As de 70% e 75% foram as de 210 milhões e as de 65 milhões de anos. Então, de 65 com 208 daria 273. Então, 273 menos 26 daria 247. E aqui diz 210, né? Menos 26 daria 221. Está perto. Então, as grandes seriam, as pequenas, né? Seriam, pequenas sim, 70% a 75%. Seriam as de 65, a de 221 e a de menos 208. Então, teria ocorrido uma a 13 milhões de anos. Então, essas são as pequenas. E as grandes seriam somando de 210, aqui diz 210, né? Mas na realidade pode não ter sido. 210 mais 208 daria 418. Então não seria essa. A outra foi em 440. Somando 26 daria 444, que está quase em cima do Ordoviciano, 440 milhões de anos. E diminuindo então 208, então na realidade daria 236, não coincide com o Devoniano. Só se você somasse, aí as coisas vão precisar 104 milhões de anos. Talvez seja de um lado e do outro da galáxia. Aqui dá 340 milhões de anos, perto do mais 26, teria que ver qual o mecanismo físico-matemático. 366, quase em cima, 365, um foi 444 para 440, e esse é 366 para 365. Então, o mecanismo parece ser esse relógio de 26 milhões de anos. Devastador, como as pessoas gostam de falar.
E deve ter acontecido um há 13 milhões de anos e vai acontecer outro daqui a 13 milhões de anos. É de 26 em 26, né? Eu falei 26 para cima e 26 para baixo, mas acho que é 13 para cima e 13 para baixo. Se for isso, né, que o Sol oscila assim, ó, na galáxia, por que ele faria isso? Eu não sei. Porque se for isso, permite explicar, porque ao descer ele fica na área livre, ao subir ele encontra o plano da elíptica da galáxia, e a galáxia, a gravidade e a inércia recolocam os objetos à frente da passagem do Sol, e eles mexem com os meteoritos, com o cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. Então, poderia ser esse o mecanismo. Agora, decorre da física das flechas uma quantidade de coisas que eu pretendo abordar se tiver tempo. Queria que os cientistas e os matemáticos, os físicos, né, se interessassem pela física das flechas. Aí, se o meteorito cai, se ele cai, naturalmente provoca primeiro o esquentamento ao entregar energia, e depois oculta o Sol, e há um resfriamento. Primeiro o efeito estufa do subsequente à entrega de energia, depois o esfriamento na medida que as nuvens estão cheias de poeira, a poeira ainda está em suspenso, como existe nesses pequenos invernos da Terra toda vez que é um vulcão. Aí se segue vulcões, terremotos, maremotos, uma quantidade de fissura da Terra, etc. e tal. Esse de 273 milhões de anos, ou no caso 273 menos 26, daria 273 menos 26, em 247 milhões de anos, teria sido esse aqui que eu apontei para Minas Gerais, no Brasil. Separou o Brasil da África. É toda a história que está lá nesses textos. Aí, em que medida a extinção? Na medida que o relógio bate o ponteiro, uma vez a cada 26 milhões. Há 13 milhões de anos, supostamente, teria havido um. Agora, aconteceu mesmo? Eu não sei, né? Teria que ver os geólogos, os paleontólogos. Eles teriam que buscar 13 milhões de anos, o depósito de irídio, a mudança na evolução, os depósitos de corpos, 13 milhões de anos, relativamente próximo, não de 65 milhões, mas 13 milhões de anos passados. Então teria tido em 39, 65, 39, 13 e vai haver outro daqui a 13. Fora os pequenininhos, né? Todos são preocupantes. Mas esse de 70 a 75 pode ser 90%, são muito mais preocupantes, né? Claro. E cada vez que eles chegam e entregam energia, aumenta a quantidade de oxigênio na atmosfera e, consequentemente, os animais crescem de tamanho assustadoramente. Depois vai decrescendo a quantidade de oxigênio, eles vão reduzindo o tamanho. Aí vem outro meteorito para acelerar a vida na Terra.